Irmãos, esse capítulo de número 5 de Daniel, ele já começa com uma mudança no governo babilônico. E é importante você já ter em mente aqui o seguinte, que tempos se passaram do capítulo 4 para o capítulo 5. Quanto tempo? Segundo os historiadores, aproximadamente 20 anos se passaram. E dentro desses 20 anos, 4 reis governaram, tá? Só que foi assim um período curto, né, o governo desses reis. E é importante a gente entender aqui também o que aconteceu com esses reis. É lógico que o que eu vou falar aqui para você são pesquisas de historiadores bíblicos, né, e trouxe ao nosso conhecimento essas informações que é importante para a gente. Quais foram os reis que passaram antes de Belsazar? Quem era Belsazar? A Bíblia, ela vem nos mostrando aqui alguns detalhes, e eu creio que você deve ter atentado para esses detalhes. Quem era Belsazar? Porque o próprio texto responde, não precisa você fazer pesquisa, né? Mas diz assim, vamos ler aí do versículo de número 1 até o versículo 4. Vem dizendo assim, E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles os reis, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora, segundo os historiadores bíblicos, Nabucodonosor tinha morrido e um dos seus filhos tinha assumido o trono a qual ocupava o rei Nabucodonosor. Porém, o governo aí foi apenas alguns anos, e este filho de Nabucodonosor que assumiu o trono, ele foi morto pelo cunhado, porque o cunhado dele queria assumir o trono. Mas isso daí não trouxe sucesso para a Babilônia. 4 anos depois que ele assumiu o trono ali, ele saiu para a batalha, e lá na batalha ele foi morto também. São aí um período de 8 anos se passaram. Tinha ali também um outro homem com o nome de Nabonido. Este homem, ele casou-se com a viúva de Nabucodonosor, que na época era rainha. Ele casou então para tentar fortalecer mais o reino dele, o poder que ele tinha, Ele casou com a rainha e se tornou rei. E ele teve um filho com esta mulher, a qual vem a ser o Belsazar. E quando Belsazar assume o trono, nessa época aqui, Nabonido era o rei do Império Babilônico, e seu filho Belsazar era rei da cidade da Babilônia. E Belsazar, para blasfemar contra o Deus dos judeus, ele manda ir buscar
os utensílios lá do templo de Jerusalém para servir vinho para os príncipes, para as mulheres dos príncipes que estavam ali. Diz aqui a Bíblia, amados, que era uma festa para 1000 príncipes. Aí no versículo 1, era uma festa, e não era festa de comelança, não, era festa de bebedice, era festa para embriagar. O foco da festa era o que? Vinho. Deixou Deus feliz com isso? De maneira alguma. Nesse momento aqui dessa festa, o rei Nabonido, ele estava sendo cercado pelos medos e persas. Então veja, tudo é o trabalhar de Deus, né? Enquanto Belsazar adorava os deuses com as suas orgias e bebedices, Nabonido estava sendo cercado já pelo medo e persa. O império babilônico já estava sendo cercado. O vinho está ligado ao sistema babilônico. E trazendo para nós hoje, o vinho também está ligado ao sistema do mundo. A bebida dá coragem para a pessoa fazer aquilo que no estado normal ela não tem coragem. Então a bebida hoje é o que comanda, é o que está ligado ao mundo, assim como o vinho estava ligado à Babilônia. E olha só, se você olhar lá em Apocalipse, vou citar aqui alguns versículos para você anotar, e na tua casa você estuda isso para você ver a ligação que tem. Olha só, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, vem falando sobre a ligação do vinho com a Babilônia. Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 ao 5, e Apocalipse capítulo 18, versículo de número 3, são referências que a Bíblia fala do vinho ligado à Babilônia. O rei, ele tinha tanta certeza de que a cidade que ele comandava ali era impenetrável, que ele não estava nem aí com o medo e persa que estava lá fora, porque segundo os historiadores, diz que a cidade da Babilônia, os muros dela eram muito altos. Era muito alto. Observa para você ver a altura que tinha a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Vocês lembram? A altura que tinha era 60 côvados, né? Isso daí dá um total aí, trazendo para a medida nossa hoje, uns 30 metros. Seria mais ou menos aí a altura de um prédio de 9 andares, né? Era a altura da estátua. E os muros da Babilônia eram muito mais altos do que isso. A largura do muro ali, as pessoas andavam em cima daquele muro, elas usavam o muro para guerrear. Então era um muro muito bem estruturado, e o rei, ele tinha ali a certeza que ninguém iria penetrar naquela cidade. Só que, segundo a história, enquanto eles estavam festejando aqui este culto idólatra, os medos e persas estavam cavando em volta da cidade para desviar o rio daquela cidade, porque o rio Eufrates passava na lateral da cidade e tinha ali uns portões de ferro, né, que fechava o canal do rio. E depois nós vamos ver isso daí em estudos proféticos, né, que Deus falando que o Medo e Persa iria destruir os ferrolhos de ferro ali, os portões de ferro. Deus usando o profeta Isaías para profetizar isso daí, amados. Julgamento para os babilônicos estava por vir, enquanto as pessoas estavam ali curtindo, se divertindo, bebendo. Nada diferente dos nossos dias, né, irmãos? O julgamento de Deus está por vir sobre o mundo, e as pessoas estão aí, ó, curtindo, se divertindo,
bebendo, mas quando chegar o momento, irmãos, vai ser lamentável para muitas pessoas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Olha só, vamos continuar aí agora do versículo 5 até o verso 9. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se-lhe então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e lhe declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, ou seja, assustados. Veja que na hora que a festa está rolando ali, Deus age, Deus manda um recado. Imagine, irmãos, 1000 pessoas festejando, a música rolando ali, o som bombando, as pessoas se embriagando, e de repente, na frente do rei, uma mão começa a escrever na parede. A Bíblia diz assim que aquilo mudou totalmente, o cenário, principalmente o aspecto do rei. Irmãos, quando Deus age, as coisas deste mundo não dá coragem para ninguém. O agir de Deus supera as coisas deste mundo. E aí aquele vinho não pôde dar coragem para o rei. Ele estava face a face com uma mensagem de Deus. E o rei Belsazar não conhecia Daniel, senão ele tinha mandado chamar Daniel. Ele não conhecia a história do avô dele. Ele não conhecia, senão ele tinha mandado buscar Daniel. Vai lá e busca esse homem para mim, esse judeu. A maioria dos cristãos hoje estão mais interessados em assuntos de prazer e poder do que assuntos espirituais. E, amados, um dia, as pessoas hoje, como eu falei para vocês, elas estão querendo mais o prazer, querendo mais o poder, mas um dia será revelado o futuro delas. Aí olha só quem entra em cena, aí o versículo de número 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbes os teus pensamentos e não mude os teus semblantes. Há no teu reino um homem na qual o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz
e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, Daniel começa a explicar agora o testemunho do Nabucodonosor, verso 21 agora. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. Beltesazar, Deus fez isso com teu avô. Teu avô viveu 7 anos como um animal lá no pasto, por causa da grandeza, né? da soberba dele. Então, aquele que tem Deus no seu coração, que vive para Deus, irmãos, ele não vai se impressionar com as coisas deste mundo. O mundo até tenta impressionar você, né? Trazer aí coisas atrativas para você, para tirar você do propósito, como foi o caso aqui do rei. Vou te dar esses presentes aqui se você interpretar aí o que está escrito lá na parede. Ele falou: fica para o rei os teus presentes, dá a quem você quiser, mas eu não quero. E no verso de número 29, Beltesazar, ele coloca Daniel como o terceiro governante sobre a Babilônia. Por que o terceiro governante? Porque primeiro era Nabonido, o rei do império. Segundo, Beltesazar, que era o rei da Babilônia. E agora veio Daniel como o terceiro governante. E o rei achava que ele ia viver alguns anos ainda, mas enquanto, aquilo que eu falei há momentos atrás aqui, enquanto eles estavam festejando aquela festa idólatra, os medos e os persas estavam cavando para invadir Babilônia e dominar aquela cidade. Aí foi o que aconteceu, irmãos. Naquela mesma noite, o rei Beltesazar foi morto, e aí chegou o fim do reinado de Nabucodonosor, do reinado ali da Babilônia. Quer ver o versículo de número 30? Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Qual foi a interpretação que Daniel deu ali? O reino de Beltesazar foi contado e acabou. Nené, teu reino foi contado e acabou. Tekel, pesado foste e achado em falta, ou seja, de espiritualidade, de Deus, ali não tinha nada. E Pérez, dividido foi o teu reino. Por que dividido? Porque o reino foi dividido. Isso daí é um outro ensino que eu vou trazer para vocês, do porquê o reino foi dividido, como vem dizendo aí Pérez.